Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card desse vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando, inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo, bons estudos! Continuação à Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Hoje é sábado, 14 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a presente data. Fonte planalto.gov.br. Artigo 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, expressa na notificação, por 80% do seu valor. Parágrafo 1º. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Parágrafo 2º. O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a distância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 4º. Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros, demora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Artigo 285. O recurso previsto no artigo 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á a jari, que deverá julgá-lo em até 30 dias. Parágrafo 1º. O recurso não terá efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador dentro dos 10 dias úteis subsequentes à sua apresentação, e se o entender intempestivo, assinalar o fato no despacho de encaminhamento. Parágrafo 3º. Se por motivo de força maior o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade de ofício ou por solicitação do recorrente poderá conceder-lhe efeito suspensivo. Artigo 286. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. Parágrafo 1º. No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do artigo 284. Parágrafo 2º. Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR, ou por índice legal de correção dos débitos fiscais. Artigo 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo de pronto à autoridade que impôs a penalidade, acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento. Artigo 288.
Das decisões da Jari, cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de 30 dias contado da publicação ou da notificação da decisão. Parágrafo 1º. O recurso será interposto da decisão do não provimento pelo responsável pela infração e da decisão de provimento pela autoridade que impôs a penalidade. Artigo 289. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Inciso 1º. Tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da União. Alínea A. Em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas pelo CONTRAN. Alínea B. Nos demais casos, por colegiado especial, integrado pelo coordenador geral da Jari, pelo presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um presidente da Junta. Inciso 2º. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou Distrito Federal, pelo CENTRAN e CONTRANDIF, respectivamente. Parágrafo único. No caso da linha B do inciso 1, quando houver apenas uma Jari, o recurso será julgado por seus próprios membros. Artigo 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Inciso 1. O julgamento do recurso de que tratam os artigos 288 e 289. Inciso 2. A não interposição do recurso no prazo legal. Inciso 3. O pagamento de multa com o reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem a apresentação da defesa ou recurso. Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH. Capítulo 19 dos Crimes de Trânsito. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 291. Os crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se às normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como da Lei 9.099, no que couber. Parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver, inciso 1, sob influência de álcool ou qualquer outra espécie de substância psicoativa que determine dependência. Inciso 2, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. Inciso 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Artigo 292. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 meses a 5 anos. Parágrafo 1º. Transitada e julgada a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Parágrafo 2º. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito da condenação penal, estiver recolhido o estabelecimento prisional. Artigo 294. Em qualquer fase da investigação ou do ato
ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, com medida cautelar de ofício ou requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante a representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou medida cautelar ou da que deferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem o efeito suspensivo. Artigo 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição que se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card desse vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo, bons estudos. Dando continuação à Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Hoje é sábado, 14 de setembro de 2019. Então a lei está atualizada até a presente data. Fonte de conteúdo planalto.gov.br. Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Artigo 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Parágrafo 2º. Aplica-se a multa reparatória o disposto no artigo 50 a 52 do Código Penal. Parágrafo 3º. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Inciso 1. Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Inciso 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Inciso 3. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 4. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Inciso 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Inciso 6. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou a seu funcionamento, de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Inciso 7. Sobre a faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Artigo 301. O condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar socorro, pronto e integral socorro àquela. Seção 2 dos crimes em espécie.
Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, inciso 1, não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 2, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. Inciso 3, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Inciso 4, no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Pena: reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se o crime resultar de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Artigo 304. Deixar o condutor de veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incidente nas penas previstas neste artigo, o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por: inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou, inciso 2, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Parágrafo 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, para se determinar o previsto no caput. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se da prática de crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Parágrafo 2º. Se da prática de crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Para artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, pena detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.